Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, que Deus abençoe e que eu desejo a todos uma boa noite abençoada, um bom descanso na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É momento de falarmos com Deus por meio da tua palavra, que Deus venha falar conosco de uma forma maravilhosa. Como disse Jeremias lá no capítulo 10, no seu versículo 24, Senhor, julga-me na sua justiça, não na tua ira, para que não me reduza a nada. O Senhor também fala, por meio do teu servo, no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 17, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Ele diz também lá no livro de Jeremias, capítulo 29, no seu verso de número 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Parte A do verso 14, e serei achado de vós, diz o Senhor. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, está aí o tema dessa pregação, dessa noite, dessa devoção, dessa palavra, de compartilhar para com os meus irmãos amados em Cristo Jesus. Mensagem, palavra que vem do trono de Cristo, diretamente do coração do Senhor nosso Deus, por meio do teu Espírito Santo, para o meu coração, para compartilhar com os vossos corações nessa noite. Palavra de direcionamento, palavra de conserto, palavra de arrependimento, palavra de convenção ao nosso Senhor Jesus Cristo, de convencer-nos do mal e nos convencer a Cristo Jesus. Meu amado irmão, louvado seja o nome do Senhor. A palavra principal está lá no livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 12, ali a partir do verso de número 31. Mas aqui, trazendo aqui uma palavra introdutória aqui no livro do profeta Oséias, no seu capítulo 14, como está o tema aí. O Senhor nosso Deus, Ele perdoa a todos aqueles que se arrependem verdadeiramente e produz fruto digno de arrependimento genuíno. Então, o Senhor nosso Deus, Ele perdoa ao Israel arrependido. Quem são esses Israel arrependido? Somos nós, todo o povo de Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Olha o que ele diz nessa palavra do profeta Oséias, capítulo 14. Ele chama Israel a voltar para seu Deus. Ele chama Israel a se arrepender e a se converter dos seus maus caminhos. Que em outra hora servia a Deus, em outra hora servia a deuses. Louvado seja o nome do Senhor. Volta, ó Israel, volta para Elohim, teu Elohim, Deus, ó povo de Israel. Afinal, foram teus próprios pecados que causaram a tua queda. Agora preparai, pois, o que vais dizer, e retornai para Elohim, o Senhor, e rogai-lhe, perdoa toda a nossa maldade e todos os nossos pecados. E mediante teu amor misericordioso, aceita nossa adoração, a fim de que possamos te oferecer sacrifícios dos nossos lábios, como os novilhos. Isso é algo maravilhoso, saboroso. A Síria não nos salvará. Não mais montuaremos cavalos de guerra e jamais cultuaremos as obras de nossas próprias mãos. O que é isso? Pessoas que se gloriam das suas obras, pessoas que se exaltam a si próprio. Mas aqui o profeta está deixando bem claro que aquele povo não mais se gloriaria das suas obras, não mais se gloriaria, se exaltaria dos seus afazeres, das suas atividades, ainda que seja um servo temente ao Senhor.
Meu amado irmão, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Quem é sábio e tem entendimento, versículo 9, apelo final. Quem é sábio e tem entendimento, todo aquele que considera a minha palavra. Quem tem discernimento, bom senso, aquele que se dedicam a compreender as minhas orientações. Ora, o caminho de Elohim é a verdade, e ao justo andam nele, mas os ímpios transgressores tropeçarão e cairão. Quem são os ímpios, meus amados? Muitos que conhecem a palavra de Deus, muitos que vivem apegados em denominações, em sistemas religiosos. Tem muitos aí que estão anos e anos, andam com a Bíblia debaixo do braço, achando que ela tira CC, achando que a Bíblia é para tirar mau cheiro. Não. A Bíblia é para nos ensinar a nos converter e nos arrepender. Realmente tira mau cheiro, mas é mau cheiro espiritual, que é o pecado. Por que mau cheiro espiritual, que é o pecado? Porque o pecado, ele fede nas narinas de Deus. Fede nas narinas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem prazer no pecado, vai terminar assim, meu amado. Tropeçarão e cairão. São os ímpios, são os desobedientes, os rebeldes, aquele que não tem um compromisso com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que não quer de forma alguma se converter dos seus maus caminhos, cuja o seu coração é rapina, cheia de malignidade. Aleluia, santo Deus e eterno. Cuja o coração está cheio de malícia, planejam os planos diabólicos, fecham os olhos, não conseguem dormir, martirizando o mal que vai fazer no amanhã. Oh, glória a Deus. Tem muitos dessa forma. Por isso, meus amados irmãos, a Bíblia nos revela, não importa quantos anos as pessoas estão entre quatro paredes, mas se ela não nascer de novo, aleluia, mas se não nascer de novo, não vão ser salvos. Não vão ser salvos. Há um diálogo do próprio Jesus com um homem chamado Nicodemos, conhecedor da palavra. Conhecedor da palavra. Ele não compreendeu acerca do novo nascimento. Tem muitos aí dentro da igreja, tem muitos aí dentro de sistemas religiosos, denominações, anos e anos, e que não nasceu de novo. Que não foi regenerado pelo Espírito Santo regenerador, que traz mudança, transformação. Naquele grande dia, por isso que o Senhor dirá, que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai, esses entrará no reino do Pai. Mas Senhor, aleluia, em seu nome nós não profetizamos, em seu nome não curamos enfermos, em seu nome não fizemos sinais e maravilhas. O Senhor vos dirá abertamente, eu vos direi. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Preparado está para ti um lago de fogo, que foi preparado para Satanás e os seus anjos caídos, os seus espíritos imundos, demônios. Naquele grande dia, meu amado irmão, há ranger de dentes, há fogo que nunca se apagará, aonde gritos e plantos, e aonde muitos se arrependerão, e não serão atendidos, porque o momento de nos arrepender é hoje. O momento de nos arrepender e nos converter dos nossos pecados, dos nossos maus caminhos, Maramá, é hoje, Rebás. É hoje. Porque o amanhã pertence a Deus. Não sabemos sequer o que pode acontecer daqui a 10 minutos, a 1 minuto, a 1 hora.
Imagine no amanhã. Nós temos que nos apressar. Quando eu digo eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão, são esses que cedo se despertam do sono da indolência, do sono da morte espiritual. Aleluia, glória a Deus. Porque, meus amados irmãos, quem cedo busca ao Senhor, não importa a idade, o que importa é que você desperte para com o Senhor, para que seja salva a tua alma, para que seja salva a tua casa, a tua família. Buscai o Senhor enquanto há tempo. Invocai ao Senhor enquanto possa ouvir, diz o profeta Isaías. Mas ainda, meus amados irmãos, aqui é só a introdução. Vamos entrar na veracidade da palavra, já que estamos falando de arrependimento e de perdão da parte de Deus. Nós vamos entender, meu amado irmão, biblicamente, que a todo perdão, o Senhor é especialista em perdoar. O Senhor é especialista em fazer as pessoas se converter dos seus maus caminhos. Mas é necessário nós termos uma atitude. É necessário nós termos uma ação para que da parte de Deus venha uma reação. Qual é essa ação? A ação é eu me colocar na posição e dizer, a partir de hoje, eu não quero mais isso, eu não faço mais isso. A partir de hoje, vou buscar a luz. A partir de hoje, quero andar com Cristo Jesus, meu amado irmão. A paz do Senhor Jesus, minha irmã Elisete, que Deus abençoe sua vida. Amém? Toda a família. Jesus te ama. Jesus quer salvar a sua casa, a sua família. Mas a salvação, ela depende de cada um de nós. Nós temos que abrir mão. Nós temos que renunciar coisas para adquirirmos outras coisas. Nós temos que abrir mão disso para conseguirmos andar nisso. Nós temos que esquecer esse mau caminho para que nós possamos andar em um bom caminho, o caminho da verdade, da justiça, o caminho da vereda cuja Deus é o Senhor. Mas, meu amado irmão, o Senhor Jesus, ele diz, aleluia, louvado seja Deus, que toda ofensa ao homem lhe será perdoada. Mas a ofensa ao Espírito Santo de Deus, essa não lhe serão perdoadas. Quer dizer, que Deus é especialista em perdoar pecado. Mas tem pecado que Deus não perdoa. Tem pecado que Deus não perdoa. Qual é esse pecado? A blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Mas para nós entender, meus amados irmãos, esse ponto principal que o Senhor trouxe nessa noite para nós entender, nós temos que compreender o que é a blasfêmia ao Espírito Santo. O que é a blasfêmia? Muitas pessoas se julgam, eu pequei contra Deus, blasfemei contra Deus. Essas pessoas que têm esse temor e dizem isso no seu coração, ela não pecou e ela não blasfemou de Deus. Ela apenas temeu algo e achou, mas na verdade ela não cometeu aquilo. Ela não cometeu aquilo. Digamos fisicamente, quando o homem, um casal, o homem tem ciúme da mulher, dizendo que a mulher está traindo, está envolvendo com outro homem, na verdade aquela mulher não está. Na verdade é aquele homem que está aprontando. É ele que anda aprontando. É ele que anda traindo a sua esposa. Aí ele usa essa malícia para despistar. Aí dá uma que está com ciúme da sua esposa, que a sua esposa está traindo, está fazendo isso fisicamente. Mas, digamos que a blasfêmia ao Espírito Santo não é que eu cometi um pecado, blasfemei, não.
A blasfêmia que a Bíblia nos relata é essa. É quando Deus faz uma ação, opera um milagre, opera sinais de prodígios e maravilha. E aí um ser homem, uma pessoa vai lá e diga que aquilo não foi Deus que fez, foi o diabo. Foi Satanás que fez aquilo. Então isso é a blasfêmia. É dar aquilo que veio de Deus, que foi operado por Deus, e dar honra a um espírito imundo, dizendo que foi Satanás que operou aquilo. E quantas pessoas não faz isso? Ah, não, isso aí é demônio na vida dessa pessoa. Quantas pessoas não faz isso? Quando homem e mulher de Deus falam em línguas estranhas, e as pessoas julgam aquilo dizendo que é espírito imundo. Quantas pessoas não têm blasfemado dessa forma do Espírito Santo? Biblicamente, nós vamos entender. Evangelho segundo Mateus, escreveu ele, no seu capítulo 12, a partir do versículo de número 31. Louvado seja Deus. Ele diz assim: portanto, eu vos assevero, o que é isso? Eu vos digo, eu vos afirmo. Todos os pecados e blasfêmia serão perdoadas às pessoas, que é isso, aos homens. Serão perdoados às pessoas. A blasfêmia contra o Espírito Santo não será, porém, perdoada. Olha só, meus amados irmãos. Isso aqui é palavra do próprio Jesus. É palavra do próprio Jesus. A blasfêmia contra o homem, contra o ser humano, contra a pessoa, todas as ofensas lhes serão perdoadas. Mas aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo de Deus, não são perdoados esse pecado. Essas pessoas, ela já se condenou eternamente. Ela já se condenou eternamente. A sua vida já está estralaçada no caminho da vergonha eterna. Porque Deus não perdoará a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por isso, as pessoas têm que tomar muito cuidado ao falar. Não de qualquer um, mas quando o homem e a mulher, na sua ousadia, diante do Senhor Jesus Cristo, falam em mistério, falam em línguas, e ali até dança na presença de Deus. E muitas pessoas zombam, dizem que é espírito imundo. E a pessoa acaba blasfemando do Espírito Santo de Deus. Versículo 32. Qualquer pessoa que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoada. Porém, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado. Nem nessa época e nem no tempo futuro. Olha só, meu amado irmão. E nem no tempo futuro. Isso quer dizer que essas pessoas que blasfemam do Espírito Santo nunca vão ser perdoadas por Deus, porque zombou, blasfemou daquilo que é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Isso aqui, meus amados irmãos, o Senhor Jesus pregava, foi quando aqueles fariseus, eles vieram questionar Jesus, quando Jesus expulsou um demônio de um endemoniado. Quando as pessoas ali trouxeram um endemoniado e um cego, e mudo, e Jesus curou, de modo que pôde falar e ver naquele momento. Aquele homem que era surdo, ele passou a ouvir, que era mudo, passou a falar, e que era cego, ele passou a ver. Jesus expulsou o espírito imundo daquele homem, e então toda a multidão ficou atônita, ficou pasmada com aqueles sinais de maravilha que Deus tem operado por meio do seu Filho amado Jesus Cristo. E aquele povo exclamava: é este, porventura, o filho de Davi? Mas ali, meus amados, havia também um povo, eram os fariseus,
ao ouvirem isso, eles murmuraram no seu coração, ou seja, a dura cerviz endureceu o seu coração, por quê? Porque eles eram pessoas religiosas, eles eram pessoas que serviam a denominações, eles eram pessoas que estavam procurando posição, mas não diante do Senhor Jesus, mas posição nas ruas, na sinagoga, para se aparecer, para se mostrar que conhecia, que tinha lei, para mostrar que tinha grande entendimento, que eram doutores da lei. Então, o que eles disseram? Olha, blasfemas que confirmam o que acabou de falar o Espírito Santo. Este homem não expulsa demônio, senão pelo poder de Beelzebul. Quem é Beelzebul? Beelzebul, meus amados irmãos, ele é os príncipes dos demônios. E ele estava falando que Jesus, aleluia, estava expulsando aquele espírito imundo pelo poder de Beelzebul. E sendo que era o poder de Deus que tinha se manifestado. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque foi o Espírito Santo de Deus que fez aquela obra. Foi o Espírito Santo de Deus que fez aquelas maravilhas. E eles disseram que foi por Beelzebul, o príncipe dos demônios. Então, Jesus, ele rebateu dessa forma. Entretanto, Jesus compreendia os pensamentos deles e lhe afirmou: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. O que é isso? Destruído. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não resistirá. Ela o que? Serão que? Destruídas, serão quebradas, estralhadas, destruída. Se Satanás expulsa Satanás, olha só, príncipe dos demônios. Se Satanás, olha Jesus falando, se Satanás expulsa Satanás, está então subsistir o seu reino. Subsistir o seu reino. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra ele próprio. Porque como Satanás vai expulsar os demônios, que eles dão ordem para se manifestar nas vidas das pessoas. Essa glória não é para Beelzebul. Essa glória não era para ser dada a demônios. Porque essa glória, esses sinais e maravilhas, esse milagre, veio da parte de Deus. Veio da parte do Senhor. E aqueles blasfemaram dessa forma. Aleluia. Dizendo que aquele poder que operou em Jesus foi operado pelo príncipe Beelzebul. E eles blasfemaram do Espírito Santo por conta disso. Então essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É o Senhor fazer uma maravilha, fazer um milagre, e a pessoa dizer que aquilo ali foi por demônio, foi por Satanás, foi pelo diabo. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então ele diz, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra ele próprio. Satanás está dividido contra ele mesmo. Porque demônios expulsando os demônios, isso não existe. Quem trabalha para Satanás não expulsa demônio de Satanás. Tem muitos macumbeiros, feiticeiros, que as pessoas vão achando que eles vão quebrar aquele mal. Pelo contrário, as pessoas vão sair de lá mais amaldiçoadas ainda. Quem quebra tudo isso é Jesus Cristo. É somente Ele que quebra o mal na vida do ser humano. Quando o ser humano verdadeiramente se arrepende dos seus erros, dos seus maus caminhos e se converte verdadeiramente a Cristo Jesus. E ele disse, olha Jesus falando, e se eu expulso o demônio por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? E por isso ele mesmo
serão os vossos juízes, o próprio diabo. Serão os juízes daquele povo rebelde, que blasfemaram contra o Espírito Santo. Aleluia. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso o demônio, então verdadeiramente é chegado ao reino de Deus. E sobre vós, ao reino de Deus e sobre vós. Ou ainda, como pode alguém entrar na casa do homem forte e roubar-lhe todos os bens, sem primeiro amarrá-lo? Só depois disso será possível saquear a sua casa. Quem não está comigo, está contra mim. Aquele que comigo não colhe e espalha. Portanto, eu vos assevero. Meus amados irmãos, aqui nós estamos observando que existe pecado. O Senhor, Ele perdoa pecado. Mas, meu amado irmão, o pecado contra o Espírito Santo, Ele não perdoa. Nem nessa era, e nem no século vindouro, nem no futuro. As pessoas que blasfemaram do Espírito Santo, e ela vive até hoje, o destino dela já está estralhaçado para a condenação eterna. Está estralhaçado para a condenação eterna. Por quê? Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe serão perdoadas. Mas, meus amados irmãos, nós temos que levantar as nossas mãos para o céu e agradecer a Deus que nessa terra existe homem e mulher de Deus, cheia da sua graça, cheio da sua virtude, com as suas fraquezas, com as suas insignificâncias, mas também tem as qualidades em Cristo Jesus. Então, meus amados irmãos, vamos buscar o Senhor de conformidade. Vamos buscar o Senhor de acordo com a sua palavra. Vamos buscar a obediência. Vamos buscar obedecer ao Senhor Jesus Cristo. E entregar a nossa vida a Ele. Deixa Ele trabalhar. Porque o Senhor tem muita obra a fazer na minha e na tua vida. O Espírito Santo quer nos guiar eternamente. Por muitos anos de vida, enquanto nós estivermos aqui, firme nessas terras do vivente. Louvado seja Deus, aleluia. Amém? Essa é a mensagem que eu compartilho com meus irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus e orar por nossas vidas, por nossa família, por libertação, por cura, por restauração. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da tua santa e gloriosa presença, meu Pai, quero te apresentar a minha casa, a minha família, meu lar. Quero te apresentar a vida da minha irmã Elisete e toda a família. Que o Senhor entra com cura, com libertação, com restauração, Pai. Manifesta a sua glória e o seu poder nesse lar. Repreende todo mal, todo espírito de vício, todo espírito de contenda, de briga, de guerra, meu Pai. Vai combatendo, meu Pai, tudo aquilo que não provém de Ti. Lança por terra, Pai, todo mal, toda ação, toda palavras ao contrário, toda inveja, tudo aquilo que está impedido, que está travando na vida dela. Vem fazendo uma limpeza, Pai, dentro desse lar. Repreende todo mal, Senhor. Tudo aquilo que o inimigo tem preparado contra a vida dela, contra a família dela, seja aniquilado nessa noite. Cancela toda ação das trevas no reino espiritual. Toda ação do príncipe da Pérsia, do príncipe da Grécia, venha ser cancelada, aniquilada em nome de Jesus. Pai, te entrego a minha vida, a minha casa, a minha família, meus irmãos, meu parentesco, meu pai, meus parentes de longe e de perto. Que o Senhor possa visitar com cura, com libertação, com restauração. Arranca todo ódio, todo rancor, toda mágoa, Senhor. E aqueles que pensam mal da minha pessoa, que o Senhor, meu Deus, vinha estipando do coração tudo aquilo, meu Pai, que não provém de Ti. Faz uma limpeza, Pai. Arranca todo mal. Todo espírito de amargura vem caindo por terra. Todo espírito de ódio, de rancor, de mágoa, Senhor, de inveja, vem aniquilando agora em nome de Jesus. Abençoa cada um deles em nome de Jesus. Liberta, cura, restaura. Pai, quero te apresentar a nação
Que essa nação, Senhor, na tua palavra diz, feliz é a nação cuja Deus é o Senhor, e o Senhor é o Deus dessa nação. Pai, liberta essa nação, cura, restaura, Senhor, essa nação. Visita os líderes, presidente, visita, meu Pai, todos esses governantes. Arranca todo o espírito de soberba, de arrogância, todo o espírito de roubalheira, todo o espírito de corrupção, venha bater no meio dele, todo o projeto de Satanás que tem agido por trás desse governante, presidente, vem aniquilando todos os planos diabólicos, cai por terra, Senhor. Deus que corta laço, quebra lança e que queima carro no fogo, desfaz toda a ação das trevas, visita meu vizinho da direita, da frente, da retaguarda, da esquerda, vai visitando agora, meu Deus, vai libertando, vai curando, vai restaurando, vai abatendo todo mal, todo o espírito de humilhação, todo o espírito de contenda, todo o espírito de discórdia, meu Pai, vai repreendendo agora nessa noite. Pai, é o que eu te peço e te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, em nome de Jesus, sou grato a ti, Senhor, por tuas grandezas, por tua maravilha. Pai, muito obrigado por essa devoção, por esse momento maravilhoso. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Recebam a bênção apostólica aí na sua casa. Abra as tuas mãos em forma de um coxo assim. Eu vou dar a bênçãos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Não somente agora, mas para todos sempre. E todos que creem digam amém, meus amados irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe, que o céu te guarde. Tenha uma noite abençoada e um bom descanso na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Paz e graça. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus.